Oi pessoal, tudo bem? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dar continuidade na discussão sobre unidades de medida, agora resolvendo aquele nosso probleminha proposto na aula passada. Quanto de material eu vou precisar, quanto de tecido eu vou comprar para a produção de 300 máscaras? Vimos já na aula passada as medidas de uma máscara, já vimos que o tecido vai ser vendido por uma empresa que vende por metro e a largura desse tecido é de 1,40 m. Então o que nós vamos fazer? Então nós vamos agora verificar quanto de tecido seria necessário comprar, se vai sobrar, quanto vai sobrar. Para isso, nós vamos fazer uma revisãozinha de divisão, vamos continuar discutindo a ideia da mudança de unidade de medida e vamos dar uma olhadinha em umas dicas de como a gente pode usar aquela tabela que eu mostrei na aula passada para fazer as conversões de forma prática. Beleza? Joia? Vamos lá. Bom, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer uma revisãozinha de divisão, porque nós vamos utilizar muito quando falamos de unidades de medida nas transformações, a divisão e a multiplicação. Então vamos lá. Vamos supor, eu tenho essa expressão, 1.695 dividido por 6. Eu quero então saber o resultado disso. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou armar a conta. Então, 1.695 dividido por 6. Bom, é claro que, por exemplo, nós estamos em casa, nós podemos usar uma calculadora ou então, sei lá, um rascunho qualquer que nos interessa. Mas é conveniente a gente observar que nosso objetivo é recordar a regra da divisão. Então, o que é a divisão? A divisão não é nada mais nada menos que a operação contrária da multiplicação. Então, se eu estou querendo dividir por 6, eu posso usar a tabuada do 6 para a multiplicação para poder obter os resultados. Como é que nós vamos fazer isso? Eu tenho aqui essa tabuada. Então, eu faço a seguinte pergunta. A pergunta que nós fazemos é: quantas vezes o 6 irá caber naquele número? E dividindo por algarismos. Então, eu verifico primeiro para 1. 6 não cabe em 1. Então, eu verifico para 16. Ou seja, quantas vezes o 6 irá caber no 16? Bom, se eu olhar a tabuada, eu vou verificar que o 16 está entre 12 e 18. Ou seja, o número mais próximo do 16 é o 12. Então, isso significa dizer que, se eu estou fazendo esse algoritmo, eu vou pegar 16 e vou utilizar 6 vezes 2. 2 vezes 6, 12. Então, retorna o resultado menos 12. E aí eu faço a subtração. 16 menos 12, 4. Joia. Continuo o processo. Então, eu pego o próximo algarismo. Desce o 9, 49. Faço agora a mesma pergunta. Quantas vezes o 6 cabe no 49? Se eu usando a tabuada, olha lá, o número mais próximo é 6 vezes o 8, que é 48. Então, vai ficar 8 vezes 6, 48, retorna menos 48. Aí eu subtraio, resultado 1. Desce o 5, faço de novo a pergunta. Quantas vezes o 6 cabe no 15? Vão ser 2 vezes. 6 vezes 2, 12. Então, eu vou colocar 2 vezes 6, 12. O resultado menos 12, sobra 3. Bom, agora aqui tem um detalhe. O 6 não cabe no 3 e eu não tenho mais algarismos para continuar dividindo. Só que pode ser que eu precise de uma divisão decimal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou emprestar um zero. Ou seja, eu vou mudar de conjunto. Para isso, eu tenho que acrescentar uma vírgula no 282, então vai ficar 282, vírgula. E nesse momento, quando eu acrescento a vírgula aqui, eu também acrescento um zero ao texto, então vai ficar 30. Eu repito o processo, eu pergunto novamente, quantas vezes o 6 cabe no 30? Aí eu posso voltar na tabuada. 6 vezes 5,
30, ou seja, o 6 cabe 5 vezes no 30, então eu vou utilizar o 5. 5 vezes 6, 30, resultado menos 30, o resto, 0. Perfeito. Quando eu obtenho o resto 0, ela é uma divisão perfeita, tá bonitinha. Um detalhe importante para os casos práticos que nós vamos fazer. Por exemplo, no exemplo da máscara que nós vamos trabalhar. No problema da máscara, há momentos em que nós vamos precisar arredondar, porque esse 0,5, ou seja, meio, metade, como é que eu vou pensar em meia máscara? Ou vamos pensar, por exemplo, numa partida de futebol que eu vou dividir um grupo de amigos, e quando eu divido por 2, o resultado dá 0,5. Como é que eu vou pegar uma pessoa e dividir, ela estará ao mesmo, metade dela estará num time e outro em outro. Não é possível isso. Então, a divisão é necessário também que tenha bom senso. O que nós estamos dividindo? Tudo bem? Joia. Bom, agora vamos para o nosso problema de fato. Qual que é o nosso problema? Nosso problema é fazer as conversões. É fazer as correções para as unidades. Aqui eu vou dar mais uma dica. O que nós queremos? Nós queremos achar a divisão perfeita. Então, olha lá, se eu tiver as medidas da máscara correspondendo a 15,6 centímetros, a largura e o comprimento 17,5 centímetros. Do tecido que eu vou comprar, a largura de 1 metro e o comprimento de 1,4 metro. Bom, repara que as duas unidades não são comuns, centímetro e metro. Então eu tenho que ajustá-las. Passar centímetro para metro, metro para centímetro, ou passar ambas para uma mesma unidade. Mas eu só posso fazer operações com elas se elas estiverem na mesma unidade. Então o que eu faço? A dica que eu trouxe para vocês. Nós podemos usar aquela tabelinha que eu passei na aula passada. A tabelinha de unidades de medida permite manipular com a vírgula conforme a unidade para a qual eu quero passar a medida. Então, olha lá. Por exemplo, vamos no nosso problema. E a primeira coisa que eu faço, eu construo a tabela com as unidades. Então, olha só. Fiz a tabela. Eu tenho que o centímetro, 15 centímetros, olha lá, o 1 vai ficar na unidade dos decímetros. O 5 vai ficar na unidade dos centímetros com a sua correspondente vírgula. E o 6 na unidade dos milímetros. Faço a mesma coisa para todos os outros. Então, olha só, o comprimento da máscara é 17,5. Então, vai ficar o 7 na casa dos centímetros, 1 na casa dos decímetros e o 5 na casa do milímetro. O metro, a largura do tecido, 1 metro, olha lá, 1, e aí o que eu tenho à direita? São zeros, então 1,0, 1,000, tanto faz. O comprimento do tecido não é 1,4 metro, então o 1 ele corresponde ao metro. E o 0,4 são decímetros. Joia? Então eu deixei todo mundo dentro da sua casinha. Bonitinho. E agora eu quero fazer as transformações. Vamos supor que eu vou passar para milímetros. Se eu for passar para milímetro, a minha vírgula pode se movimentar. Se ela se movimentar, vai ficar como? Olha lá, a vírgula que está na máscara, na largura da máscara, que está no 5,6, nos 5 centímetros ali, ela vai mudar para milímetro. Então, se a vírgula mudar para milímetro, ela vai ficar 156 milímetros. Joia, é assim que a gente lê esse cara. Bom, a mesma coisa eu posso fazer para o comprimento da máscara. Olha lá, a vírgula está na unidade de centímetro. Se eu mudá-la para a direita, vai ficar 175 milímetros. Esta aplicação serve para todos os outros. Então, olha só, a largura do tecido. Se eu vou passar todos para milímetro, a vírgula agora vai andar 3 casas. Ela vai sair de metro e vai para milímetro, para a direita. Então, se ela andar à direita, isso vai ficar 1000 milímetros.
O comprimento do tecido, mesma coisa. A vírgula está na unidade de metro. Se eu mudá-la para milímetro, ela vai ficar em 1.400 milímetros. Então, nós lemos a unidade na casa em que está a vírgula. Tudo bem? 1.400 milímetros para o comprimento do tecido. Bom, beleza. Reparem, agora estão todos na mesma unidade. Eu posso começar a fazer as manipulações. Eu posso somar se for preciso. Eu posso multiplicar e dividir à vontade. Bom, sendo assim, então vamos agora às operações. Eu quero achar as unidades deles. Se eu quero achar as unidades, não. Eu quero achar a solução para o problema, que é achar quanto de tecido eu preciso comprar para produzir 300 máscaras. Lembra que eu fiz uma revisãozinha de divisão? Pois é, aqui vai aparecer para a gente isso daí. Então, se eu dividir o comprimento do tecido pelo comprimento da máscara, vou ter o quê? 1.400 milímetros dividido por 175 milímetros. Quando eu faço essa divisão, eu vou obter 8 partes. Não são 8 milímetros, 8 partes. Então, quer dizer que eu posso construir a cada faixa de 1,4 metros ou 1,4 metro corresponde a 8 faixas, 8 máscaras. Então, eu tenho que 1 metro, a cada 1,4 metro, eu posso colocar 8 partes de 17,5 centímetros, que é a medida da máscara. Bom, até aqui tudo bem? Nós só fizemos a divisão. Agora, na verdade, o que eu preciso saber? Quanto de tecido eu vou comprar? Eu já sei que eu posso dividir 1,4 metro em 8 partes. Eu não tenho que produzir 300 máscaras? Se eu tenho, então, que produzir 300 máscaras, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 300 por 8. Quando eu divido 300 por 8, eu vou achar quantas partes de 8, quantas partes eu preciso para produzir 300. Então, vamos lá. 300 dividido por 8, olha lá, voltando na divisão. O 8 não cabe no 3, então eu vou ter que dividir por o 30. 30 dividido por 8, o resultado é 3. 3 vezes 8, 24. Menos 24, sobra 6. Desce o 0. De novo, faço a pergunta. Quantas vezes o 8 cabe no 60? 7 vezes. 7 vezes 8, 56. Menos 56. 60 menos 56. O resultado é 4. Bom, aqui cabe um momento de reflexão antes de continuar. Eu vou terminar essa divisão. Mas reparem, quando nós vamos colocar o decimal, nós vamos pegar frações, parcelas. Então, depois nós vamos terminar essa divisão, mas é importante a gente observar que ninguém vai produzir uma parte apenas da máscara. Vai produzir máscaras inteiras. Bom, continuando a divisão. Faço a pergunta, quantas vezes o 8 cabe no 4? Não cabe. Então, o que eu tenho que fazer? Acrescentar um 0. Mas para acrescentar um 0, eu tenho que pôr uma vírgula. Então, vírgula no resultado e acrescento um 0. Agora faço a pergunta, quantas vezes o 8 cabe no 40? O 8 cabe no 40? 5 vezes. 5 vezes 8, 40 menos 40, o resultado 0. Divisão bonitinha. Então, quer dizer que 300 máscaras dividido por faixas, eu precisarei de 37,5 faixas para produzir 300. 37,5 faixas. Olha lá, de novo a discussão. Esse 0,5 faixas vão ser 37 faixas e meia. 37 faixas e meia, ninguém vai cortar meia faixa e dali não vai poder sair meia máscara. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso arredondar. Eu preciso arredondar para 38.
Arredondando para 38, e agora verificando o número de máscaras, eu tenho que cada máscara tem de largura 156 milímetros. Para descobrir então agora quanto que eu vou precisar de tecido, já que eu tenho as faixas com 156 milímetros e preciso de 38 faixas destas com 156 milímetros, eu faço a multiplicação. 156 vezes 8. 156 vezes 8, o resultado, lá, calculando, vai dar 1.248 milímetros. Bom, 1.248 milímetros é quanto em metro? Se a gente voltar lá na tabela e movimentar a vírgula, o resultado vai ser 1,248 ou 1,248. 1,2 metro. Será que alguém vende tecido para a gente desse jeito? Vamos resolver o problema. Ó, quanto de tecido eu preciso então? O tecido tem 1,40 m de largura e é vendido a cada metro. Se eu preciso de mais de 1 metro, porque é 1,2, então significa que eu preciso comprar 2 metros de tecido. Tudo bem? Porque o fornecedor não vai vender uma fração de tecido, ele vai vender apenas a cada metro. Eu preciso então comprar 2 metros de tecido, que são correspondentes a 2.000 milímetros, e vai sobrar para mim uma parte de material, 0,752 metro ou 752 milímetros, que podem ser usados para estoque ou utilizados em outra produção de máscara. Tudo bem, gente? Joia. Então, agora, para concluir, o que nós então precisamos saber? Nós precisamos ver que a divisão nos ajudou na obtenção da quantidade de máscaras e, principalmente, observar que, apesar da divisão exata ser excepcional, na prática, no nosso cotidiano, há momentos que a gente tem que arredondar. Nesse caso do problema, eu não poderia comprar 1,2 metro, mas sim ou 1 metro ou 2 metros. Mas para produzir as 300 máscaras vão ser necessárias então comprar 2 metros e irá sobrar um pouco de material para outros pedidos. Tudo bem, gente? Joia. Bom, na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma estudadinha em outras situações problema, em outras situações em que aparecem as unidades de medida lineares. E vamos começar a discutir o cálculo de área de uma superfície. Então, quer dizer, agora eu vou olhar o metro quadrado, o centímetro quadrado, o milímetro quadrado, e em quais circunstâncias podem aparecer para a gente esses cálculos de área. E quando eu preciso manipular, eu posso usar aquela tabela ou eu preciso fazer algum ajuste nela? Nós vamos dar uma olhadinha nisso tudo, tá bom? Bom, bons estudos e até a semana que vem.